Estamos com mais uma palestra do Congresso Internacional do Agrotóxico, CONIAGRO. Estamos agora com o jornalista Nicolas Vital, autor do livro Agradeça os Agrotóxicos por Estar Vivo. Olá, Nicolas, tudo bem? Muito obrigado por estar conosco. Bom dia a todos, aí é um prazer falar com vocês. Prazer é nosso, prazer é nosso. Então, Nicolas, você recentemente recebeu, né, o prêmio Massey Ferguson de jornalismo, né? Esse prêmio foi dado devido a uma matéria sobre o futuro da comida que eu escrevi para a revista Plant Project. A matéria também citava a importância dessas tecnologias, né, para o futuro da alimentação e para o aumento da produtividade em campo. Mas não era relacionado ao livro, é uma matéria que eu fiz para a revista Plant Project. Nicolas, nós estamos discutindo recentemente no nosso congresso, falando bastante sobre os problemas, tá, dos agrotóxicos, mas ao mesmo tempo ponderando também a necessidade que a agricultura tem deste produto, né? Inclusive, entre os entrevistados tivemos toxicologistas, tivemos professores, tivemos várias pessoas que exatamente estão trazendo esse contraponto e informações também economistas, trazendo da necessidade do mundo por comida. Gostaria que você falasse um pouco mais conosco também sobre essas informações, sobre a necessidade que a agricultura atual tem dos agrotóxicos, dos agroquímicos, e que você ponderasse conosco aqui sobre essas informações. Não tenho a menor dúvida que hoje existe um problema de uso incorreto dos agroquímicos. Isso está claro para todo mundo, acho que ninguém está querendo negar a existência desse uso incorreto, indiscriminado, mas que não é feita de propósito. Em muitos casos, na maioria dos casos, é feita por conta da falta de informação do produtor rural. Falta de educação de campo, falta de instrução. Agora, o que eu costumo dizer é que o problema não é o agroquímico, mas sim o uso errado dele. A gente não pode condenar uma tecnologia porque ela vem sendo utilizada de forma incorreta. Porque senão a gente teria que banir também os remédios que causam milhares de intoxicações todos os anos. A gente teria que banir os carros que causam mais de 40 mil mortes todos os anos. Os defensivos, se eles forem usados de forma incorreta, eles podem sim causar problemas, tanto para a saúde dos aplicadores, eles podem causar impactos negativos para o meio ambiente. Agora, é comprovado que se ele for utilizado corretamente, de acordo com a bula, conforme a recomendação agronômica, ele não causa problema nenhum. E ele sim é uma ferramenta fundamental para a produção agrícola, especialmente em áreas tropicais, como o Brasil. A gente tem que levar em consideração que o Brasil ele tem essa vantagem, né, de ter um clima ameno, ter uma abundância de água, de recursos naturais, e a gente consegue fazer até 3 safras por ano. Só que o lado negativo disso é que esse clima também propicia a maior presença de pragas. As pragas, elas se desenvolvem durante o ano todo. Elas não têm uma quebra natural como existe no hemisfério norte, quando você tem uma nevasca, por exemplo, que faz esse controle natural. No Brasil a gente não tem isso. Então a gente precisa sim desse controle químico para que as pragas não virem um problema para o agricultor, que ela não venha devastar grandes áreas, que ela não cause perdas. E por isso a importância dos defensivos. Então, assim, não dá para a gente ser radical nem de um lado e nem do outro. A gente não, longe de mim, de fomentar o uso indiscriminado de defensivo, mas ao mesmo tempo a gente não pode pedir o banimento de uma tecnologia tão importante para o agronegócio brasileiro. O que eu defendo sempre é um debate mais equilibrado. Hoje o debate ele está muito mais para o lado do orgânico, vamos banir, vamos acabar com isso, agrotóxico mata, mas isso é fruto da falta de informação. O meu papel aqui é apresentar o outro lado dessa história para que cada um conheça a história completa e que tome a sua própria decisão. Esse é o objetivo do livro. Sabe que esse ponto que colocou é muito importante, né? Porque o agricultor, ele paga pelo agroquímico, ele utiliza porque precisa, não é algo que ele está colocando lá para tornar
o alimento menos saudável. É hoje um insumo de necessidade para a produção agrícola, né? E talvez o debate ou a discussão que se tenha, principalmente fora da agricultura, com pessoas que talvez desconhecem um pouco, é que acham que ele usa de forma indiscriminada. Mas o agricultor é quem está em contato mais próximo com esse produto, em concentração muito mais alta do que ele chega, de repente, em algum resíduo que possa chegar em algum alimento. Inclusive, nós vimos um vídeo que fizeste na internet com o pessoal lá com as planilhas, né, com o botão, fazendo um cálculo do defensivo, um cálculo do agroquímico. Foi interessante porque pôde ver a quantidade que as pessoas podem consumir e que é segura de alimentos, considerando os resíduos encontrados, não é mesmo? Exatamente, as pessoas, principalmente nas áreas urbanas, né? Eu moro em São Paulo e eu digo isso pelos meus amigos, meus conhecidos. Elas têm uma ideia que o produtor rural ele acorda de manhã já com essa intenção de envenenar as pessoas, de intoxicar as plantas. E não é nada disso. O sonho dourado de qualquer produtor rural seria não precisar usar agroquímico. Por quê? Porque os agroquímicos eles podem custar de 20% a 30% do custo de produção. Imagina que ótimo seria não precisar usar esse defensivo, você já economizaria esses 20% a 30% na produção e ainda conseguiria vender essa produção mais cara. Né? É o sonho dourado de qualquer um. Por que eles não fazem isso? Porque não dá, é impossível. No Brasil, como eu disse, a gente tem muito problema com praga. Agora, mais uma vez, se a gente usar esse produto conforme as recomendações, ele não causa problema nenhum para o produtor, que esse sim deve utilizar equipamento de proteção, o EPI, né, que em muitos casos não usa. E para o consumidor de alimentos, esse não tem problema nenhum mesmo, porque ao contrário do que muita gente diz, que o brasileiro ingere 5 litros de agrotóxico por ano, se ingerisse 5 litros de agrotóxico por ano, a gente já estaria morto há muito tempo, porque é um produto químico e se a gente beber 5 litros a gente vai realmente morrer. Mas a gente tem que encarar o defensivo como o remédio da planta. Assim como quando a gente consome um remédio, a gente tem que tomar na dose certa, durante o tempo certo, o nosso corpo vai processar isso e com o tempo vai eliminar todos esses resíduos. Com a planta é a mesma coisa. Você tem que aplicar uma quantidade exata, durante um período exato, e você tem que cumprir também o período de carência antes de colher esse alimento. Respeitando esse período de carência, a planta vai ter tempo suficiente para processar todo esse químico, né, esses aditivos, enfim, que estão dentro dos defensivos, e vão ter tempo de eliminar qualquer eventual resíduo. Então, quando a gente pega aí os dados oficiais, as análises oficiais, o que a gente vê são resíduos medidos em partes por bilhão, que é uma coisa muito pequena e muito segura. E aí, para ilustrar um pouco isso que eu estou dizendo, eu vou dar um exemplo do pimentão, que as pessoas, elas, nos últimos tempos, começaram, influenciadas por notícias distorcidas, começaram a temer o pimentão, que era o líder em resíduo de agroquímico, enfim, estariam todos intoxicados. O problema é a falta de informação mesmo que existe no Brasil hoje. Talvez o que complementa o que tu está dizendo agora é que é o seguinte, né? Quando se faz esse cálculo, não se considera, por exemplo, que em 6 em cada 10 copos de suco de laranja consumidos no mundo são produzidos no Brasil. Então, esse cálculo todo entra na conta do brasileiro como consumo de agroquímico. Isso acontece também com o café, onde nós somos o principal produtor do mundo. Acontece com a própria soja, onde nós produzimos não só para o Brasil, mas também para China ou para vários outros países que são compradores do nosso produto, né? Então, quando se faz esse cálculo de consumo de agroquímico pelo brasileiro, não se coloca na conta o fato de que o Brasil é o maior produtor agrícola, né? O país que mais produz produtos agrícolas para o mundo. E tudo isso entra na conta como se fosse consumido pelo brasileiro, quando fazem esses cálculos de 5 litros de veneno por pessoa, não é verdade? Não, esse cálculo é totalmente absurdo e seria a mesma coisa que eu dizer aqui que cada brasileiro fuma 400 cigarros por ano. Eles pegaram o volume total vendido no país e dividido pela população.
essa conta também não leva em consideração que 80% de todo o defensivo utilizado no Brasil é usado em 4 culturas: soja, milho, cana e algodão, que não são culturas alimentícias. Apesar das pessoas acharem que soja e milho são alimentícios, elas não são. Menos de 1% da produção dessas culturas é destinada para o consumo humano. Então, assim, excluindo aí, só nessa conta grosseira dos 5 litros, 4 litros a gente já acabou nessa conversa. Fora o que é utilizado em pastagens, em florestas plantadas, em cultivos de flores, que também demanda muito defensivo. Então essa é uma conta que ela é muito deturpada. Esses ambientalistas, eles usam a matemática a favor do terrorismo. Sim, agora se você pegar e analisar mesmo com frieza os dados, você vai ver que não existe problema nenhum. O último dado do programa de análise de resíduos feito pela Anvisa mostrou que só 3% dos alimentos analisados estavam com resíduo acima do limite permitido, o LMR. E isso coloca o Brasil na média mundial, é a mesma média dos Estados Unidos, da Europa. É claro que deveria ser 0, mas dentro desse contexto todo é bem diferente você falar que toda a produção, todo o alimento no Brasil está contaminado, do que 3% do alimento está contaminado. Deveria ser 0, mais uma vez, mas os dados não são tão alarmantes assim como o pessoal prega. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que é muito importante estar podendo conversar contigo, ter essa oportunidade para trazer essas informações aí que são de extrema importância. E trata-se de um veneno, né? Trata-se sim de um produto que pode causar intoxicação, tem que se ter controle, mas é um mal necessário para a produção agrícola do Brasil. E o que é mais importante é que pessoas com informação possam discutir sobre isso, para que pessoas desinformadas não façam um desserviço à sociedade, talvez trazendo terrorismo para a população e principalmente atacando o agronegócio, porque o produtor agrícola está produzindo alimentos da forma que dá e da forma como é possível produzir hoje, que é um sistema de produção que tem independência desses produtos, né? Com certeza. Mais uma vez, o Brasil é um país tropical, então a gente demanda esse tipo de defesa, a gente não tem como escapar. Se o produtor rural pudesse produzir 100, ele certamente produziria 100, só que não é possível no Brasil. Então, o que eu acredito é que, assim, que esse debate ele deva ser baseado mais na ciência e menos na ideologia, como acontece hoje. Hoje, quem que a gente vê aí difamando o agronegócio, os agroquímicos? São artistas da TV, são cantores, são celebridades, modelos. Não são técnicos agrícolas, não são toxicologistas, não são entidades sérias. Então, assim, a gente tem que pesar isso. A opinião de quem é a que vale? É do especialista ou é a da celebridade? Eu prefiro sempre me guiar pela opinião de um especialista. Quando as pessoas têm uma doença crônica, elas perguntam para a celebridade ou elas vão ao médico perguntar o que está acontecendo? Com o agronegócio tem que ser a mesma coisa. Quem tem que dar opinião embasada são técnicos experientes, profissionais que estudaram para isso, gente que sabe do que está falando. Então, a gente viu recentemente esse debate em torno da nova lei dos agrotóxicos, né, que foi chamada de pacote do veneno. Aí a gente tem apresentadora de TV, cozinheira da TV, gente especulando em torno de achismos. Aí você vê do outro lado toxicologistas, pessoas da Embrapa, pessoas do Ministério da Agricultura, gente experiente, gente que está na lida do campo e sabe a real necessidade do produtor, mas que não tem espaço na mídia, eles não têm espaço na TV, a TV não quer ouvir esse outro lado da história mais técnico. É melhor fazer um sensacionalismo baseado nessas celebridades. Então, o trabalho que eu venho fazendo é um trabalho de formiguinha, porque eu também não tenho o espaço que essas celebridades têm. A minha mensagem não chega ao público de massa que deveria chegar. E mais uma vez, eu não quero convencer ninguém, eu quero apresentar o outro lado da história que muita gente não conhece, para que as pessoas tomem as suas próprias decisões. Nas minhas palestras é muito frequente isso.
as pessoas entram cheias de preconceito, falam, nossa, mas o que esse cara vai vir defender agrotóxico aqui? Será que ele é louco e tal? E quando termina a palestra, as pessoas vêm falar comigo e falam, nossa, você me apresentou coisas que eu nem imaginava que aconteciam. Cálculos que as pessoas nunca fizeram, mas que estão aí. Então, eu acho que assim, que cada vez mais levando essa informação às pessoas, aos leigos, porque ninguém é obrigado a saber também como é que funciona o agronegócio, ninguém é obrigado a saber as técnicas de plantio, as peculiaridades do agronegócio brasileiro. Mas a mídia deveria ter a obrigação de, pelo menos, apresentar os dois lados dessa moeda, né? E não focar em um dos lados só, que é o lado do politicamente correto, mas que não se sustenta perante a ciência. Como disseste aí, né? Como poderia hoje, por exemplo, alguns dias tratamos com um economista, e dentre as informações que ele trouxe para nós é que 1 em cada 5 chineses atualmente consome proteína todos os dias, tá? Na verdade, 22%. Então, e assim como o Brasil teve um crescimento de renda da população, também ocorre na China. Então paramos para pensar que tem 4 chineses, 4 em 5, que vão começar a consumir mais proteína e que vão precisar de mais alimento. A China já é o principal comprador do Brasil. Analisando por esse lado, se formos diminuir a produção aqui, pensando em produzir politicamente correto ou por aquele viés ideológico, muito provavelmente não teremos comida nem suficiente para o brasileiro, quanto mais para mandar para fora do Brasil. Então, se nós olhar desse aspecto, vamos pensar que os brasileiros vão estar concorrendo no futuro com 4 em cada 5 chineses por alimento. O mercado funciona como? Compra quem tem mais condições de pagar. E vai acontecer que, muito provavelmente, se não pensarmos por esse lado e não pensarmos na necessidade de produtividade, vai faltar comida para quem tiver menos condições. Uma das coisas que eu mais escuto dos detratores, obviamente, é assim, mas antigamente não tinha tecnologia e tinha comida para todo mundo, então dá para alimentar a população com orgânicos. O que as pessoas não se atentam é que até os anos 60, a população mundial era de 2 bilhões de habitantes. Hoje a gente já está quase em 7 bilhões e meio. E até 2050 vamos passar de 9 bilhões de pessoas. Ou seja, a gente vai ter uma China a mais até 2050. E como é que a gente faz para aumentar a oferta de alimento e continuar a fornecer alimento para todo mundo, alimento de qualidade, em quantidade, a preços razoáveis? É só aumentando a produtividade, é só investindo em tecnologia. Não dá para a gente querer fomentar um método produtivo que reduz a produtividade por hectare, que as pessoas não pensam nisso, mas os orgânicos eles têm essa aura de produto do bem, de alimento saudável, mas eles pressionam as florestas. Por quê? Porque você precisa de mais espaço para cultivar orgânicos. A perda nas lavouras orgânicas são maiores do que nas lavouras convencionais. Então, a mesma pessoa que defende a floresta amazônica não pode ser a favor dos orgânicos, porque se a gente resolver amanhã banir todos os agroquímicos e focar só em alimento orgânico, a gente vai precisar de mais espaço para plantar. E onde está esse espaço? Na floresta. Então, a gente pega os números, a gente vê um aumento gigantesco na produtividade por hectare dos principais alimentos, das principais culturas também, porque soja, as pessoas acham que a gente planta só para exportar, só para abastecer os chineses. As pessoas se esquecem que se hoje a gente tem uma carne de frango barata no Brasil, se a carne suína é uma carne barata no Brasil e acessível, é porque a gente tem uma produção gigantesca de soja e de milho. Que soja e milho nada mais é do que comida para aves, comida para suínos. Então, se amanhã a gente resolve parar de plantar soja porque as pessoas acham que não é comida, tudo bem, mas a gente vai ter que aceitar que o preço das proteínas vai disparar e que muita gente vai ficar fora desse mercado. Essas celebridades, esses artistas que são bem remunerados, eles vão continuar comendo a carne deles. De fato, a população
acaba às vezes sendo influenciada por pessoas que não conhecem do assunto ou que não compreendem. Por isso que é importante a gente debater, a gente discutir sobre esse tema, né? Discutir e ter informações concretas, informações científicas. E até esse foi o intuito nosso com relação a esse congresso. Dentre os fatos que a gente acaba percebendo e discutindo também, é que, como tu disse, o frango, o suíno, ou mesmo o Brasil. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde o consumo de carne bovina é maior que as outras carnes. E isso também é em função da oferta em grande quantidade da soja. E com certeza depende também dos agrotóxicos, né, que permitem essa grande quantidade. Porque se não fosse assim, seríamos como os outros países onde primeiro é o frango, ou primeiro é o suíno, ou mesmo com outras proteínas. E as pessoas não param para pensar que se houvesse essa alteração de uma hora para outra da forma de produção, haveria com certeza também uma alteração das ofertas de alimentos que teríamos. E isso, será que para isso estamos preparados? Né? É um questionamento que o pessoal nos faz. Não, com certeza a gente não está preparado, mas nem precisa se preocupar, porque nada vai mudar no processo produtivo no Brasil. A gente vem evoluindo. Até os anos 70 o Brasil era importador de alimentos, e foi a partir da adoção de tecnologia que o Brasil conseguiu se tornar autossuficiente e se tornar essa potência agrícola que é hoje. Por mais que celebridades, ativistas façam essas campanhas, que difamem o agronegócio, eles não vão ter força para mudar essa realidade. O Brasil é um país com DNA agrícola. O Brasil vai seguir nessa toada, o Brasil vai continuar aumentando a produtividade, a produção em campo, novos alimentos, a carne vai ser cada vez melhor, como a gente vem notando nas últimas décadas, a qualidade da carne brasileira cada vez melhor, através de tecnologia, de melhoramento de raças. E no campo a mesma coisa, por mais que tenha essa gritaria, os agroquímicos nunca vão ser banidos. Pode ter o banimento de uma molécula ou outra, mas desde que ela seja substituída por uma mais moderna. Porque é simples assim. Ok, resolvemos banir todas as tecnologias amanhã. Em um mês vai começar a faltar comida, o pessoal volta atrás. Então, assim, esse mundo dos sonhos que eles pintam é muito bonito, mas não se sustenta na prática. Pergunte para qualquer produtor rural como seria a vida dele sem essas ferramentas. A gente não dá para lutar para voltar ao passado, voltar àquela agricultura rústica que a gente via até os anos 50, 60. Não tem mais espaço para isso. Os tempos são outros, as tecnologias estão aí, elas são seguras, elas são estudadas e não tem por que a gente abrir mão delas. Só luta contra quem ou desconhece totalmente o assunto ou quem tem interesse econômico do outro lado, que é o que a gente vê por parte dessas celebridades. Tem uma que tem um programa que ensina essas culinárias alternativas e tal, tem o outro lá que é ator, que também tem um sítio orgânico, que tem a loja que vende orgânicos. Esse pessoal não está preocupado em salvar o mundo, em salvar o planeta, não está preocupado com a saúde das pessoas. Eles estão preocupados com os negócios deles, eles estão preocupados com o programa de TV deles, porque se essa máscara cair, eles vão ter perdas. Imagina assim, se não existisse um vilão chamado agrotóxico, será que as pessoas topariam pagar o triplo, o quádruplo do preço por um produto comprovadamente semelhante no supermercado? Eu acho que não. Eu conheço essa história, eu não pago o triplo do preço por um alimento igual. E assim que as pessoas começarem a entender isso, as pessoas começarem a perceber que não tem diferença nenhuma e que não forem mais enrolados por essa conversa de celebridade, elas também vão perceber isso, vão deixar de comprar e alguns negócios vão ser impactados. Hoje, o mercado de orgânicos representa 0,5% do mercado no Brasil, ou seja, não é nada. É um mercado de nicho, focado nas classes mais altas da sociedade. E não dá pra gente querer
impor esse tipo de alimento para a população em geral. As pessoas no Brasil, elas estão preocupadas, primeiro, em comer, em ter o que comer, em ter um alimento com preço viável que ele possa sustentar a sua família. Esse negocinho de pagar o triplo, quádruplo do preço é coisa de gente rica, não é coisa para o Brasil, e nem nos países mais desenvolvidos esses alimentos têm uma participação relevante no mercado. A Dinamarca é um exemplo, é um país riquíssimo que não tem problema social para resolver e que mesmo assim só 7% do mercado é orgânico.